Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Dantas, estamos aqui para mais um vídeo de análise, comentário e correção das questões da Olimpíada Nacional de Ciências. E hoje vamos comentar e responder a questão de número 5 da prova de 2022 da fase 2, nível B. Questão número 5 aqui na tela, uma questão que dá medo, com muita informação, muitos dados, com a fórmula, um cálculo aqui expresso, enfim. Ela é uma questão que dá medo, mas é uma questão de simples resolução, muito facinho de responder. Então preste atenção nessa correção de hoje, para vocês darem show na próxima prova da Olimpíada Nacional de Ciências. E a questão diz o seguinte: manchas solares são fenômenos temporários na fotosfera do Sol. A fotosfera do Sol, pessoal, é essa região do Sol que emite luz, que fica nas margens da esfera que constitui o Sol, ou seja, a sua parte mais cortical, mais periférica, que emite luz e que a gente consegue enxergar. Enfim, essas manchas solares aparecem como manchas mais escuras do que as áreas circundantes, como mostra aqui na imagem. Elas são regiões, as manchas solares, são regiões de temperatura superficial reduzida, causadas por concentrações de campo magnético. Então, o que são buracos negros? São umas concentrações do campo magnético do Sol, nessas regiões, que acabam reduzindo essa temperatura superficial da fotosfera. Continuando, as manchas ou grupos de manchas podem durar de dias a alguns meses, mas acabam se dissipando. Seu tamanho não é fixo e elas se expandem e se contraem à medida que se movem pela superfície do Sol, com diâmetros variando de algumas dezenas a centenas de milhares de quilômetros. Enfim, informação para quem não sabia o que era uma mancha solar. Prosseguindo, podemos medir a área de uma mancha solar em milhares ou milhões de quilômetros quadrados. Mas esta área é melhor expressa na unidade que chamamos de milionésimos do hemisfério solar, representado pelo símbolo MH em maiúsculo. De modo que 1 milionésimo do hemisfério solar corresponde à área visível do Sol, ou seja, metade da sua área total, dividida por 1 milhão. Então, toda aquela área que você consegue enxergar do Sol aqui da Terra, dividido por 1 milhão, corresponde a 1 milionésimo do hemisfério solar. Continuando, a questão diz que também podemos interpretar o milionésimos do hemisfério solar de forma percentual. Nesse caso, 1 milionésimo do hemisfério solar corresponde a 0,0001% da área total do hemisfério visível do Sol. Por exemplo, a maior mancha solar já registrada até hoje ocorreu em abril de 1947. Esta mancha solar atingiu cerca de 6.000 milionésimos do hemisfério solar. Ou seja, 6.000 milionésimos de hemisfério solar é igual a 6.000 vezes a área do hemisfério solar dividido por 1 milhão. E isso vai dar igual a 0,006 da área do hemisfério solar. Ou você também pode fazer esse cálculo transformando essa fração no valor da porcentagem, que é 0,0001% da área do hemisfério solar. Então, 6.000 milionésimos de hemisfério solar equivalem a 6.000 vezes 0,0001% da área do hemisfério solar, que vai dar igual a 0,6% da área do hemisfério solar. Preste atenção. A mancha solar, que surgiu em abril de 1947, tinha mais de 0,5% da área do hemisfério solar. Então, foi uma mancha gigantesca. Continuando. A tabela a seguir traz algumas manchas solares, chamadas de regiões ativas, registradas no início de julho de 2022. Então, considere que 1 milionésimo do hemisfério solar equivale a 0,012 hemisférios da Terra. Então, está aqui esse dado que é importante para a gente resolver a questão. Então, ele nos pede para considerar essa tabela, tendo a unidade de 1 milionésimo de hemisfério solar equivalente a 0,012 hemisférios da Terra.
E ele nos pede para completar a tabela com as informações que faltam. Então vamos lá. Então nós temos aqui a imagem das manchas solares das regiões ativas, o número que caracteriza cada uma delas, temos o tamanho em milionésimo de hemisfério solar, a porcentagem da área do hemisfério solar, que corresponde a esse tamanho, e o hemisfério da Terra, também correspondente a essa porcentagem do hemisfério solar. Enfim, como responder essa questão? Nós podemos responder ela utilizando a nossa amada e querida regrinha de 3, continhas de vezes, tá certo? Então preste atenção como é que nós vamos resolver essa nossa questão. Primeiro, o dado que a própria questão nos fornece é de que 1 milionésimo do hemisfério solar é igual a 0,012 hemisférios da Terra. Esse é o primeiro dado importante. A questão nos dá outro dado sobre a porcentagem. Nos diz que o valor em porcentagem também é representado da seguinte maneira, de que 1 milionésimo de hemisfério solar é igual a 0,0001%. Com esses dados, nós vamos responder essa nossa questão. Então vamos lá. Voltando aqui para a questão, na primeira imagem, na região ativa 3046, nós temos um tamanho em milionésimos de hemisfério solar igual a 70. Então, quanto é a porcentagem da área do hemisfério solar e o hemisfério da Terra? Então, se o tamanho da mancha é de 70 milionésimos de hemisfério solar, quanto é a porcentagem da área do hemisfério solar? Isso a gente não sabe, é o X da questão. Porém, a gente sabe que 1 milionésimo do hemisfério solar é igual a 0,0001%. Ou seja, 1 milionésimo do hemisfério solar é igual a 0,0001%. Então, aqui nós temos a nossa amada, querida e maravilhosa regrinha de 3. Regrinha de 3 armada, nós vamos fazer meio pelos extremos. Então, nós temos o valor em porcentagem, que é o nosso X da questão, vai ser igual a 70 vezes 0,001. Então, se você fizer essa continha na sua calculadora, você vai ver que isso é igual a 0,007% do hemisfério da Terra. Então, a porcentagem da área do hemisfério solar de uma mancha solar com tamanho de 70 milionésimos de hemisfério solar corresponde a 0,007%. Agora, quanto esse tamanho corresponde a hemisférios da Terra? Nós sabemos que 1 milionésimo de hemisfério solar é igual a 0,012 hemisférios da Terra. Então, vou pegar esse dado, repeti-lo aqui embaixo para ficar mais organizada a nossa continha. E agora eu quero saber quantos hemisférios da Terra corresponde 70 milionésimos de hemisférios solar. Regra de 3 armada, o hemisfério da Terra vai ser igual a 70 vezes 0,012. Lembrando que esse valor é o valor que a questão pede para nós considerarmos. Quando a gente multiplica, o resultado vai ser 0,84 hemisférios da Terra. Então, nós já podemos preencher a nossa tabela com mais um dado. Uma mancha solar de tamanho de 70 milionésimos de hemisférios solares corresponde a 0,84 hemisférios da Terra. E agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para preencher os outros valores. No caso, qual o tamanho dessa segunda mancha solar, a mancha 3052, que possui uma porcentagem da área do hemisfério solar equivalente a 0,003? Esse cálculo vai ser fácil. Vamos sempre estar voltando para os nossos valores de referência. Então, no caso agora, eu tenho a porcentagem da área do hemisfério solar, que corresponde dessa segunda mancha a 0,003%. E eu quero saber qual o tamanho dela em milionésimos de hemisfério solar. Pegando o nosso valor padrão, eu sei que 1 milionésimo de hemisfério solar equivale a 0,0001% da área do hemisfério solar. Faço regra de 3, meio pelos extremos. Isso aqui vai ser 0,003 dividido por 0,0001.
que vai dar igual a 30 milionésimos de hemisférios solar. E agora nós precisamos saber quanto é que isso equivale a hemisférios da Terra. Então, se 1 milionésimo de hemisfério solar equivale a 0,012 hemisférios da Terra, 30 milionésimos de hemisfério solar corresponde a x. Regra de 3, x vai ser igual a 30 vezes 0,012, que vai dar igual a 0,36 hemisférios da Terra. Agora, para a terceira mancha solar, a mancha 3053, que tem tamanho de 180 milionésimos de hemisfério solar, quanto o seu tamanho equivale à porcentagem da área do hemisfério solar? Se 1 milionésimo de hemisfério solar corresponde a 0,0001% da área do hemisfério solar, então uma mancha solar de 180 milionésimos de hemisfério solar corresponde a 180 vezes 0,0001, que vai dar um valor de 0,018%. E agora, quanto que esse tamanho equivale a hemisférios da Terra? Bom, se 1 milionésimo de hemisfério solar é igual a 0,012 hemisférios da Terra, 180 milionésimos de hemisfério solar vão equivaler a x. Ou seja, x vai ser igual a 180 vezes 0,012, que vai dar um valor de 2,16. E com isso, nós temos o último dado que nos resta para completar a nossa questão. E assim nós temos todos os dados completos aqui na nossa tabelinha, uma tabelinha completa com todas as informações. E com esses dados, nós concluímos a questão de número 5 da nossa Olimpíada Nacional de Ciências de 2022. E se você curte o nosso conteúdo, o nosso trabalho, se você curte materiais como este, não esquece de deixar o seu like, também de comentar com perguntas, com dicas, com ideias, para nós estarmos melhorando o nosso trabalho, e também de compartilhar com seus colegas, amigos, e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo como esse. No mais, ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!